Beleza, começando aí mais um programa para finalmente falar de futebol americano valendo. E para começar a falar, a gente vai passar aí pela estreia da temporada, jogo entre Kansas City Chiefs e New England Patriots, jogo que abriu essa temporada de 2017 da NFL. E com uma surpresa, né? Porque o Kansas City jogando fora de casa bateu o Patriots por um placar bem elástico que acho que ninguém esperava, né? Agora eu tô aqui fingindo que tô de boa, mas há 10 minutos esses caras aqui estavam me enchendo o saco, né? Porque eu falei que o Patriots ia ganhar o Super Bowl. Pode ser que ganhe. Foi com uma dose de clubismo, mas eu ainda, obviamente, não é irrealista falar que ainda é um candidato. Não dá pra descartar, né? Mas foi uma surpresa a forma que o Kansas City, quem viu o jogo nos primeiros 5 minutos, desligou a televisão, ligou de volta no final e viu que o jogo terminou com 13 pontos, 15 pontos, não lembro agora quanto foi, de diferença, ficou abismado, né? Porque não parecia, o jogo quase ficou 14-0, mas de repente a coisa deu uma volta e o Kansas City se achou na partida, jogou muito mesmo, o ataque jogou bem, a defesa jogou bem, e o Patriots, por outro lado, foi muito abaixo do esperado, né? Sim. Especialmente a defesa jogou muito mal. Com certeza. A defesa não estava bem, de todas as formas possíveis, a defesa de jogo aéreo e de corrida, sim, né? Sim. E o Tom Brady também foi uma decepção, né? Ele acertou menos da metade dos passes, não lançou nenhum touchdown. E aí foi assim a estreia, foi difícil, Tá né? difícil foi triste. até pra comentar, né? É difícil porque realmente ninguém esperava isso. Foi, acho que, o melhor jogo da carreira do Alex Smith, né? A gente até falou isso, cara. que Provavelmente é um dos melhores, tenho certeza absoluta. foi muito bem o jogo aéreo do Chiefs, muito bem com o Kaloran Hunt. Destaque do jogo, né? Apesar Destaque do do jogo, parecia, né, que não ia dar sorte na estreia, mas no fim foi um dos grandes destaques. E a defesa também jogou absurdo hoje, né? Parou o Tom Brady, que também não teve uma grande noite, né? Se o Alex Smith foi o melhor jogo da carreira, do Brady também é pra pagar da história dele, né? Então, mas eu acho assim, que a primeira semana é difícil você cravar, né? Se o Chiefs jogar assim a temporada inteira, é um dos candidatos. É pra ir longe. Sim. É pra ir longe. Se bater o Patriots lá em New England, pode bater qualquer um. Sim. E o New England também acho que você não pode descartar pelo jogo de hoje, né? Então eu acho que ainda tem a temporada inteira, né? Mas com certeza já é uma das surpresas da semana. Com certeza. Fácil. Né? Com certeza. Fácil. Quebrou a perna de muita gente aí. Exatamente. Não acho que vai interferir com a questão de playoffs pro Patriots, até pela divisão. Mas é um sinal de alerta, que algumas coisas precisam ser revistas, principalmente na defesa. Achei a defesa hoje muito mal. O ataque do Kansas não é um ataque tão explosivo para fazer 42 pontos no... Se jogar contra um Raiders da vida, exatamente. Desse jeito, aí explora todos os pontos, né? Exatamente. Correndo e lançando, então. Exatamente. Então é bom, vai ser bom até pro Patriots começar o campeonato já sabendo os seus pontos fracos, né? Porque talvez isso ajude lá na frente depois, mas... Surpresa pra começar a temporada num bom jogo, achei o jogo. E eu comecei quebrando a cara aqui, né? Eu falei nas nossas análises da temporada que o Alex Smith era... Não, você falou que todo mundo acha. Hoje ele foi acima da média. Hoje ele foi. Ele foi até lançando a bola. Ele teve touchdowns aí de muitas jardas, que não é a característica dele. Mas o que ele fez hoje de melhor foi que ele cuidou bem da bola, né? Ele acertou muitos passes também. Mas ninguém esperava. Será que é o Mahomes o fator pra obrigar o Alex Smith a jogar mais? Mas ele se sentiu ali pressionado por ter agora uma opção verdadeira, sombra, e decidiu jogar mas bom pra pro mostrar, Chiefs, né? Bom pro Chiefs, porque se esse ataque funcionar desse jeito, briga alto nessa divisão. Vamos ver, né? E é isso. Agora a gente vai analisar os jogos que vão rolar no domingo, na segunda, né? Vamos fazer uma análise bem interessante aqui. Bom, então agora vamos falar sobre o Giants e Dallas, clássico sempre muito interessante. Ano passado o Giants acabou vencendo os dois clássicos, né? E esse ano, o que esperar desse jogo aí na primeira semana? Vai ser um dos mais equilibrados da primeira semana, né? Com certeza, um clássico muito importante. A gente sabe agora que o Elliott vai jogar, né? Então, uma das principais armas do time. Então, acho que vai ser um grande confronto ali entre ataque, ver se o Dak Prescott vai ter um segundo ano tão bom quanto o primeiro, contra uma defesa que é uma das melhores da NFL, né? E ver também como é que o Eli Manning vai jogar, se ele vai jogar bem, né? Sem talvez o Beckham Jr., né? Vamos ver como é que vai estar esse ataque, hein? Ano passado ele destruiu um pouco, né? Ele cometeu lembra- uns erros, mas mesmo assim o Giants acabou ganhando. Lembrando que o Giants ganhou os dois jogos, né? Dos Cowboys, então...
Exatamente, foi até o único, acho que foi um dos únicos times que conseguiram vencer o Cowboys no ano passado. Eu me lembro que venceu na primeira semana, Exato. Aí depois, né, voltou a vencer. Então é sempre um duelo muito equilibrado, um duelo de divisão entre duas equipes que são bastante equilibradas. Eu acho que o Giants com uma defesa melhor, o Cowboys com um ataque mais explosivo, mas esse ano com as contratações talvez o Giants fique até bastante parecido, né? Sim. Então é um jogo que vai ser decidido nos detalhes. Eu acho que não vai ter uma diferença de pontos muito grande entre os dois times, né? É importante o Zeke jogando, né? Porque a gente não sabia se ele ia entrar em campo. E isso na questão de resultado ia mudar muita coisa, né? Com certeza. Então com ele em campo o jogo fica ainda mais equilibrado e obviamente o Cowboys ganha uma arma muito importante contra uma defesa que é muito boa parando a corrida, né? Que também é uma defesa que sabe fazer isso. Então, assim, é um jogo que o pessoal obviamente vai ficar de olho, é o único jogo da noite, né? No domingo à noite, uma ótima escolha, inclusive. Então vamos ver uma partida bastante equilibrada. Eu vou apostar em Dallas por estar jogando em casa e pelo Zeke jogando também. Eu acho que ele vai querer mostrar, né, depois de todas essas polêmicas, que ele está preparado para mais uma grande temporada, mas vai ser muito equilibrado, né? Não sei o que vocês acham. Eu também tô apostando nos Cowboys pela presença do Elliott e jogando em casa também, né? Então essa vez vai ser unânime, acho que esse ano eles não vão perder os 2 jogos do Giants. Então vamos ver, né? Ia ser difícil, né? Perder 4 seguidos ia ser meio complicado. Então, mas eu aposto no Dallas também. E Seattle e Green Bay, então? Esse é pra você comentar aí, né, senhor clubista? Outro jogo que é tão equilibrado quanto, né? Cowboys e Giants. Vai ser o confronto entre uma das melhores defesas contra um dos melhores ataques, né? Ver como é que o Rodgers vai jogar com essa linha ofensiva que perdeu 2 bons nomes. A gente vai ver como é que vai ser esse trabalho, também do jogo terrestre, né? Mas o ataque aéreo, pelo menos, a gente sabe que é muito bom. Junto agora com o Michael Bennett, o Nelson, né? Então vamos ver como é que vai funcionar. O questionamento aqui é mais a secundária, né? Como é que é o ponto fraco dessa defesa. Eles deram uma melhorada, né? O Kevin King tá aí, vamos ver como é que vai estar, né? Mas teoricamente melhorar. Esse eu acho que é o ponto de interrogação deles, né? E acho que para o Packers ganhar esse jogo, acho que tem que explorar o lado oposto do Sherman, né? Porque tem o Lane que foi muito mal no passado e o Griffin que é calor, né? A gente não sabe como é que vai jogar, então acho que esse é o caminho. E Seattle, eu acho que para tentar ganhar dos Packers lá em Green Bay tem que pressionar o Aaron Rodgers, não tem jeito, né? Você tem que fazer ele não jogar. E o jogo terrestre que não funcionou ano passado tem que funcionar esse ano. Né? Então eu acho que a defesa tá mais forte ainda com o Richardson. O Wilson pode ter um grande ano agora sem as lesões que teve no ano passado. Vamos ver como é que vai ser a linha ofensiva, né? Eu tô apostando em um jogo com placar bem alto, assim, entre essas duas equipes. E eu acho que mesmo jogando fora de casa, Seattle entra um pouco mais completo. Eu acho que com o jogo corrido, com os jogadores que voltaram de lesão, acho que Seattle entra muito forte e eu vou assim, é difícil apostar nesse jogo porque é muito equilibrado, talvez até mais equilibrado que Giants e Cowboys, mas eu vou apostar em Seattle nesse. Acho que Seattle vai aprontar lá em Green Bay. Eu vou em Green Bay. Eu acho que Green Bay terminou a temporada muito bem ano passado. Justo. Apesar de ter tomado 44 pontos do Atlanta na final lá. Mas eu acho que, de repente, com as contratações para secundária, deve melhorar um pouco. E por ser em Green Bay, eu acho que essa vez o Aaron Rodgers e a turma dele vão terminar um pouco melhor aí. Eu acho que vai dar Green Bay essa vez. Meu palpite é os Packers também, mas com a adição do Richardson, eu tô mudando. Seattle, um pouco de clubismo, mas... Só por causa disso. Um pouco, só por causa disso. Beleza. Então, o último jogo aí dos 3 jogos que a gente selecionou como destaques dessa rodada é Oakland e Tennessee. O que é muito engraçado, né? Porque esse jogo, há um tempo atrás, nunca a gente ia escolher como destaque, né? Mas a gente tem os motivos esse ano. 2 quarterbacks aí que vêm muito bem, né? O Carr entrando nesse seu 4º ano como um dos quarterbacks mais bem pagos da NFL. E vem de uma lesão, mas se recuperou muito bem, até antes do tempo do que a gente esperava. Vai jogar agora fora de casa contra o time do Titans que... E a questão aí acho que vai ser mais as defesas dos dois times, né? A gente até estava falando antes do programa que tem tudo para ser um jogo com muitos pontos, né? E tudo vai depender também como essas defesas entrarem em campo. Mas é um jogo muito interessante para ver. Eu acho que os 2 ataques são ataques, tanto no jogo corrido, né? A gente vai ter o Lynch jogando pela primeira vez de volta, uma atração à parte também. O ataque de Tennessee também tem um jogo corrido muito bom com o Murray. Então, assim, eu acho que pra quem gosta de ver jogadas de efeito, grandes lances, big plays também, né? Eu acho que vai ser um jogo bem interessante, né? E você falou de lesão, mas o Mariota, quer queira ou não, também acabou tendo uma lesão semelhante, né? No final do ano passado. Tá de volta já então, os 2 quarterbacks aí voltando e isso também vai ser interessante ver como que eles vão lidar agora na temporada regular com isso, né? Porque lesão, por mais que não seja uma lesão muito séria, mas é sempre
sempre complicado, né? Você voltar ali, mas não tem que se adaptar. Pode ser o grande ano pros dois, né? A volta, né? Eu acho que pode ser. Eles são muito jovens ainda, promissores. E é o que vocês falaram, né? Os dois ataques ali muito fortes, as duas linhas ofensivas são uma das melhores da NFL. A dúvida fica na secundária dos dois times, né? Que não jogaram bem ano passado. Vamos ver, né? Confronto de dois ataques aí muito poderosos. Tem que ver também o Khalil Mack, né? Apesar de ele treinou já, mas ele durante a semana ele precisa acabou jogar, né? É o grande nome dessa defesa. Problema uma físico folga gigante aí pro Mariota e pra essa linha ofensiva, né? Se ele não jogar, eu acho que vai ficar mais complicado pra Oakland, ainda mais sendo em Tennessee. E do lado de Tennessee, ver se o calouro Corey Davis, né? Que não participou da pré-temporada, se ele diz que tá aí 90% preparado, vamos ver se ele vai entrar em campo, né? Esse é o grande alvo do Mariota. Se ele entrar em campo, pode ser que ele seja uma surpresa aí. Mas eu tô apostando em Tennessee. Jogando em casa, eu acho que Tennessee vai dar um jeito de... Mesmo eu achando o Oakland um time melhor, eu acho que Tennessee vai ganhar esse jogo. É mais um jogo equilibrado, né? Mas eu acho que, apesar desse equilíbrio, eu vou apostar nos Raiders. Eu vou no Raiders também. Eu acho que o Derek Carr tá um passo acima aí. Né? Ano passado ele foi o quinto a atingir a marca de 80 touchdowns em 3 anos de carreira. O Mariota tem 45. Se ele fizer 35 touchdowns esse ano, pode chegar também nessa marca, não é difícil. Esse tem com potencial. Ataque melhor e esse potencial. É um bom jogo pra ele fazer, porque a defesa do Raiders... um jogo pra ele fazer alguns bons touchdowns. Então, mas eu certeza. vou no Raiders aí, eu acho que vai ser um time um pouco melhor no momento. Vamos ver. Baltimore e Cincinnati, então, já um clássico na primeira semana, de dois times que a gente ainda não sabe exatamente como que vai ser a temporada deles e que eles vão brigar, provavelmente, os dois ali, pra uma vaga, né? Nos playoffs. Eu acho que vai ser um jogo muito interessante, não só pela rivalidade, mas eu acho que ali a gente tem Cincinnati um ataque muito forte, promissor. Infelizmente, eu acho que o John Ross não vai jogar, então mas ainda assim tem o AJ Green, tem o Eifert, e a gente vai ver esse backfield, como é que vai funcionar agora com o Joe Mixon, que ele é promissor. Possivelmente vai ser o titular do time no decorrer da temporada, contra uma defesa que é muito forte, tá ainda mais forte com o Tony Jefferson e com o Marlon Humphrey. Então é uma secundária muito forte, então eu tô bem curioso para ver como é que vai ser o confronto entre ataque e defesa, né? Eu tô apostando nos Bengals, tô apostando nesse ataque, eu acho que em casa vai dar Bengals. Eu acho que jogando em casa o Bengals tem uma vantagem, eu acho o time melhor também que Baltimore e bom ficar de olho no Humphrey, né, que o Michel falou, porque ele vai enfrentar, se ele não enfrentar o Green, ele vai enfrentar os bons receivers e ele é um calouro ainda, apesar do talento. Exatamente. Então eu acho que o Bengals pode explorar isso muito bem. Então, Bengals. Eu vou de Bengals também, acho que nessa vez não vai ter muita dúvida aí nessa primeira semana não. Então agora, continuando, Jacksonville e Houston, outro clássico aí também. Sim. Importante para a divisão também, né? Essa divisão deve ser muito equilibrada, então qualquer vitória aí divisional é muito importante. Sim. Esse jogo até ganhou um papel até maior por causa da questão do furacão Harvey, né, que aconteceu em Houston. Exatamente. Aí na última semana, os jogadores de Houston, né, a gente viu o Watts nas redes sociais e jogadores também falando que vão dar a vida, né, pela cidade, pelos torcedores e obviamente isso dá uma motivação a mais para o time que, na minha opinião, já era favorito para essa partida, até por jogar em casa. Entra com uma defesa que, assim, eu acho que a chave desse jogo é eles pressionarem muito a linha ofensiva e o Blake Bortles, porque a gente sabe o que acontece quando uma defesa pressiona esse jogador, né? Acontecem coisas bem ruins. Exatamente. E Houston tem o talento para isso, né? Os linebackers e principalmente a linha defensiva com o Watt e com o Clowney, né? Então, eu acho que para mim a chave dessa partida vai ser essa pressão. Do lado do ataque, a gente vai ter que ver o Savage, né? O Savage estreando como titular. Foi bem na pré-temporada. Tanto que ganhou a posição sem nenhuma dúvida, né? Então vai ser interessante também, enfrentando uma defesa que é bem interessante. Essa defesa do Jaguars roubando a bola também, né? Então acho que turnovers nesse jogo aí pode ser uma chave para decidir quem ganha. Mas jogando em casa e também com essa questão da motivação, eu acho que Houston começa com uma vitória. Eu acho que apesar do equilíbrio do time do Jaguars, acho que tem boas opções nos dois lados do campo. Acho que com o Bortles não tem como ganhar, o Houston é favorito para esse jogo. Eu também vou em Houston, eu coloquei a defesa do Houston em alguns fantasies meus, então eu espero que o time não me decepcione e eu preciso desses pontos para já começar a temporada bem também. Então acho que o Houston é mais forte mesmo, ainda mais agora no começo da temporada. Com certeza. Então agora falar um pouco de New Orleans e Minnesota, esse é um jogo que me deixa bastante empolgado, na verdade, porque eu sou muito fã do Adrian Peterson. Todos somos, né? Basicamente. Quem não é, né? Quem não é, né? E ele disse já, né, que ele tá muito empolgado para esse jogo, porque ele é um cara muito competitivo e ele quer chegar e destruir os Vikings. Então é um jogo muito importante, vai ser lá, né?
Exatamente. Vai ser lá, ele vai voltar pra ver como a torcida vai receber. Ele é um ídolo lá. Ele é provavelmente um dos maiores jogadores da história do Vikings. Sim, não tenho nenhuma dúvida, então. E o Vikings não quis renovar com ele, né? Exato. Ele demonstrou que não quis. E eu acho que o jogador acaba ficando amargurado por toda a história. A motivação dele vai ser total. Ele é o cara que mais correu lá. Ele é o líder em jardas, então... eu não sei se eu concordo ou não com essa decisão do Minnesota em não tentar renovar com ele. Apesar do preço, mas eu acho que o Adrian Peterson vale basicamente muito dinheiro, mesmo ele estando velho e voltando de outra lesão, né? Vamos ver, né? Mas é um jogo complicado, né? Também tem que ver o ataque do New Orleans, é um ataque muito, muito forte. Apesar da defesa do Minnesota ser muito forte também, vai ser um embate bem interessante entre ataque e defesa, né? Sim. Porque o ataque do Vikings, apesar de ser meio fraco, né? A defesa do New Orleans também tá... Então os lados acabam se compensando, eu penso, né? Um tem um ataque forte e a defesa fraca. É o confronto de defesa contra ataque, né? Exatamente. E eu, nesse jogo, eu vou apostar no New Orleans, cara. Eu acho que eles vão chegar ganhando. Eu acho uma boa aposta, inclusive eu vou também nisso aí, tô confiando no ataque do Saints. E o problema é a defesa, né? Vamos ver. Eu acho que a defesa eu tô apostando no segura Saints. Aquele ataque fraco do... Eu acho que Minnesota arranja um jeito de ganhar. É bom lembrar que o Willis Snead não vai jogar pelo Saints. Ele verdade, tá suspenso, é um jogador 3 jogos. muito importante, que pouca gente fala, um receiver que ajuda muito o Breeze. Com certeza. E eu acho que Minnesota, com essa defesa, vai dar um jeito de segurar o ataque do Saints, sem o Brandon Cooks agora também. Mas vai ser um jogo bem difícil de opinar, assim. É um jogo bem equilibrado e é bom ficar de olho também nessa questão do Peterson, que eu acho que vai ser bem legal. Então, vamos falar agora sobre o outro jogo que eu acho muito interessante, de um dos times que a gente comentou que pode ser uma das surpresas do ano, Arizona contra Detroit Lions. É difícil, é um jogo equilibrado também. Em Detroit ainda. Assim, eu vejo o Arizona hoje com um time melhor que os Lions, só que tem um problema ali. Palmer vai jogar bem essa temporada? Esse é o grande questionamento. Um quarterback não jogando bem, não adianta você ter um grande time. A defesa é muito forte ainda, você tem um ataque com o David Johnson e o Fitzgerald ainda, então acho que tem ali potencial para ganhar esse jogo. A gente não sabe como é que vai ser o Palmer. Do outro lado, um Lions que tá melhor que na última temporada. E agora tem o quarterback mais bem pago da NFL. Com certeza, mais empolgado ainda, né? Pressão, Uma linha ofensiva que melhorou. E para ganhar esse jogo, o Abdullah precisa estar saudável, o jogo corrido precisa funcionar. Né? Ele é um bom running back, então precisa dele. E o jogo aéreo também, né? Precisa ser melhor do que no ano passado. E a defesa precisa pressionar mais o quarterback, então vamos ver. É um ponto bem importante, inclusive porque o Palmer muitas vezes não joga bem justamente por ser pressionado. Agora a defesa do Lions não é tão boa nesse ponto. Apesar do time dos Cardinals eu achar que é melhor do que dos Lions, eu pego pela última temporada. Como o Palmer não foi bem e como o Detroit tá jogando em casa, eu vou apostar nos Lions nesse jogo. Eu acho um matchup bem interessante pra Detroit, porque a Arizona chega muito confuso nesse começo de temporada. Exatamente. Eu acho que Detroit, se enfrentasse algum time mais organizado, talvez teria mais dificuldades. No jogo pode acontecer muita coisa. Mas pode acontecer muita coisa, até o Arizona chegar lá e ganhar, né? Porque a gente falou dos problemas dos Lions, e são alguns problemas, né? Não são poucos. Então, mas eu acho que também, jogando em casa, eu acho que o Stafford vai dar um jeito de levar esse time à vitória, como ele sempre faz, né? Eu acho que eu concordo, ainda mais agora que ele é o quarterback mais bem pago. Acho que ele vai chegar aí nesse primeiro jogo mostrando por que ele é o mais bem pago e que vale o preço, né? Então, Philadelphia e Washington, esse jogo é outro jogo muito bem interessante, de apostar também. Outro clássico de divisão, muito complicado. É um jogo bem interessante. Os últimos duelos entre esses dois times têm sido bem legais, tanto em Washington quanto em Philadelphia. Esse da semana 1 vai ser em Washington, né? E jogando em casa, a gente sabe do poder desse time do Redskins. É um time que cresceu muito em casa nas últimas temporadas, né? Sim. O Cousins em casa parece outro quarterback até. Os melhores números dele são jogando em casa. Então, é mais seguro, né? Você vê que ele tem uma confiança diferente, né? Mas Philadelphia entra com um time bem reforçado esse ano, o Wentz no seu segundo ano, enfrentando aí um duelo de divisão, né? E é um jogo que tem tudo para ser muito equilibrado. Acho que vai ter bastante ponto também. Não são duas grandes defesas, né? E são dois quarterbacks que gostam de fazer muitos pontos também. E eu acho bom ficar de olho nessa partida. Mas eu acho que jogando em casa, esse time do Redskins, eu acho que pelo retrospecto das últimas temporadas, eu acho que ele entra como favorito e deve ganhar, não por muitos pontos, mas deve ganhar essa partida. Eu acho também um jogo bem equilibrado, mas estou apostando esse ano no Wentz.
Eu acho que pelos reforços que teve ali, eu vejo um time um pouco melhor, então tô apostando nos Eagles nesse jogo. Eu vou em Filadélfia também, acho. Confio mais no Filadélfia do que no Washington. Não tô esperando muita coisa do Washington nessa temporada, então eu acho que o Filadélfia começa bem já o ano. Bom, e essa semana a gente tem um monte de clássico de divisão e Los Angeles e Denver é outro clássico e esse jogo muito interessante também. Né? O que dizer, né? Vai ser basicamente um ataque muito forte, também com uma defesa que está tentando crescer do Chargers, contra um ataque que a gente ainda não sabe muito o que esperar por causa dos quarterbacks, que são bem contestados, e uma defesa muito, muito forte, né? Todo mundo sabe, não tem nem o que falar da defesa do Denver, que é uma das melhores da NFL, né? Sim. Mas eu tô confiando bastante no Chargers, eu acho que eles têm tudo para surpreender esse jogo, é uma oportunidade para eles, inclusive, porque eles precisam ganhar esses jogos de divisão. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que se o Chargers se ele quer se provar como a surpresa que a gente escolheu ele aqui, eles têm que vencer esse tipo de jogo. Tem. Que nem eu falei sobre a questão do Arizona, eu também acho que Denver entra bastante bagunçado nesse começo de temporada. Sim. Então é um jogo que o Chargers, se jogar o que sabe, vai ter o time não totalmente saudável, né? Perdeu alguns jogadores na pré-temporada, mas mais saudável do que geralmente tem. Então, mesmo jogando em Denver, eu acho que o Chargers tem boas chances de vencer e precisa vencer esse tipo de partida esse ano para mostrar que quer voltar para os playoffs, né? Com certeza. E vai ser interessante porque os dois times mudaram de técnico, né? Então a gente vai ver como é que vai ser essa mudança. E eu acho que eu vou apostar no Chargers nesse jogo, mais pelo ataque. E também eu acho que o caminho pode ser o Melvin Gordon contra a defesa, que não foi tão bem contra a corrida no ano passado dos Broncos. Então eu acho que Chargers pode começar surpreendendo já nesse começo de temporada. E lembramos que agora, se o quarterback do Denver se machuca, o titular vai ser o glorioso Osweiler. Grande Brock Osweiler. Então acho que a torcida está torcendo mais do que nunca para não existir uma lesão, porque se for o Osweiler vai ficar muito complicado. Aí acabou a temporada, pode pensar em 2018. Eu vou no Chargers também, eu acho que vai ser o time que vai surpreender mesmo. E nessa primeira semana tem tudo pra manter isso daí. Jogo da segunda noite, né? Também. Exatamente. Noite, é um jogo bem interessante. Bom, Jets e Buffalo, outro grande clássico, jogo. Um grande jogo. Um dos melhores da semana. Um dos melhores da semana, né? Estou empolgado. O que esperar desse jogo aí? Foram dois times que sofreram muito na off-season, né? E a gente não tá esperando nada muito interessante dessa partida, né? Um jogo em Buffalo, eu acho que exatamente por isso o Bills entra como favorito, até por ter um time melhor, né? É até difícil achar um time que seja pior que o Jets esse ano. Não tem então, eu acho que Buffalo, mesmo com algumas percas que teve aí, né, na questão da off-season, Sammy Watkins, outros jogadores, né? Sim. Envolvidos em trocas, eu acho que Buffalo vai dar um jeito de vencer esse time, a defesa é boa, né? Acho que é um duelo de defesas interessantes também, eu acho que é bom ficar de olho nisso, mas acho que no ataque eles vão dar um jeito com o LeSean McCoy, eu acho que esse é um ano muito importante pro LeSean McCoy, né? Com certeza. Eu acho que ele vai ser a grande alma desse time, junto com o Taylor, e eu acho que nesse jogo já ele vai ter um papel muito importante e Buffalo vai vencer, mas assim, promete ser um jogo bem difícil de assistir, viu? Que são duas equipes que entram você vai ver quem torce pros times mesmo, né? Ou tá obrigado a assistir por, sei lá, qualquer outro motivo. Tá trabalhando. Tá trabalhando. Mas eu acho que o único ponto legal pra observar nesses jogos são os calouros. Jamal Adams pelos Jets, o Zay Jones e o Tre'Davious White pelos Bills. Acho que é a única parte legal pra acompanhar. Fora isso, eu também vou apostar nos Bills, né? Eu aposto, acho que uma das mais fáceis nem precisa falar, né? O Buffalo é unanimidade. Isso é difícil de apostar no Jets algum jogo aqui, eu tô achando. E agora, Indianapolis contra Los Angeles Rams. É um jogo que poderia ser um pouco divertido se o Andrew Luck jogasse. Como ele não vai jogar, o Aaron Donald não vai jogar pelos Rams também, então... O que a gente tá falando aqui, os dois melhores jogadores dos dois times não vão jogar, se já são times fracos. Exato. Então a gente jogo difícil de ver também. Eu acho que o Rams acaba sendo um pouco mais favorito, porque vai estar com o seu quarterback titular, a gente não sabe até que ponto ele pode ser bom pelos Rams ou não. E porque se tirar o quarterback de cada time, o Rams tem um time melhor. O time é mais promissor. Mas é mais promissor. O front seven ainda como o Andrew Luck não joga. O front seven ainda continua bom mesmo sem o Donald. E o ataque, eu acho que com o Todd Gurley e a linha ofensiva que melhorou, trazendo também o Sammy Watkins, se ele conseguir ficar saudável, ele pode ajudar esse time. Então, eu acho que em casa deve dar Rams também contra um Colts sem o seu principal jogador. Eu vou no Rams também. Eu vou no Rams também. Vai ser interessante ver como é que o Goff vai se jogando em casa, certeza, né? Eu acho que é um jogo que ele precisa... A pressão tá em cima dele. Ele precisa mostrar resultado, então Rams. Quem precisa mostrar resultado também é o Cam Newton contra São Francisco. Né? É um jogo que o Carolina entra franco favorito. Dificilmente o resultado seja diferente, só se rolar uma zebra muito grande. Será que
São Francisco tem chance de ganhar? Assim, eu acho que todo mundo concorda que os Panthers aqui são os favoritos desse jogo, né? Só que eu acho que não vai ser tão fácil. Porque chega o Shanahan, que é um cara bem competente, eu acho que ele vai fazer esse ataque ser bem promissor, ele pode fazer o Carlos Hyde talvez jogar aquilo que esperava, porque ele nunca explodiu na NFL, né? Então talvez pode ser o ano dele, não sei. E eu acho que essa defesa também, ela tá com alguns pontos importantes ali, né? O Solomon Thomas vai jogar. Muito jovens, eles querem mostrar. Ruben Foster. A defesa é boa. Então eu acho que Panthers é favorito, mas pode ser um jogo bem interessante e um começo talvez promissor pro 49ers nessa temporada. Mas você aposta em qual? É Panthers, com certeza. Panthers? Eu aposto no Panthers também. Eu acho que não vai ser tão difícil assim. Eu acho que o Panthers vai atropelar, cara. Falando bem a real mesmo. Christian McCaffrey, né? Vamos ficar de olho nele. Olho no Christian McCaffrey, é verdade. Agora, um jogo que eu confio que talvez exista a possibilidade de ter uma surpresa. Não que vá ter, mas existe, é Pittsburgh-Cleveland. Sim, eu acho que o Cleveland tá muito melhor do que nos outros anos, aparentemente. Então eu acho que um destaque importante desse jogo é que agora vai ser a estreia do Kaiser, né? Finalmente jogando mesmo pra valer. E isso é um ponto... É o ponto do jogo, né, basicamente. Porque a chance deles ganharem alguma coisa é se realmente o ataque mostrar mais serviço, porque a defesa, a gente sabe que a defesa do Cleveland é boa. Mas o Calouro vai ter que jogar como ele jogou na pré-temporada, né? E a gente sabe que são coisas completamente diferentes. O Pittsburgh é um dos times mais competentes da NFL nos últimos anos. Aliás, sempre foi, né, um dos times mais competentes. Então, de novo favorito da divisão? De novo favorito, claro. Franco favorito até, né? Mas eu acho que o Pittsburgh vai ganhar o jogo, mas o Cleveland promete que vai dificultar as coisas. Não vai ser igual aos outros anos aí que Pittsburgh atropelava na maioria. É um jogo interessante para ver também os calouros do Browns, né? Mas infelizmente o Myles Garrett não deve jogar, teve uma lesão. Aí fora. Isso é e era um dos principais. Mas também o Kaiser vai jogar, o Peppers vai jogar, vamos ver, né? Njoku também, então acho que vai dar Steelers, mas pode ser um jogo bem divertido. Acho que vai ser bem divertido também, vai ser legal ver o Kaiser contra uma defesa muito, muito poderosa, principalmente ali os linebackers e a linha defensiva. Mas eu acho que Cleveland ainda não tem esse potencial para vencer o Pittsburgh, mas também acho que não vai ser tão uma diferença tão grande. Acho que vai ser um jogo até equilibrado a certo ponto e depois o Pittsburgh vai vencer. E daí também fechando, né, tem Atlanta e Chicago, que é o último jogo que a gente vai falar aí, que é um jogo entre uma equipe que foi vice-campeã do Super Bowl contra uma outra equipe que foi uma grande decepção ano passado, né? Já vem sendo decepção nos últimos anos, e o jogo acontece em Chicago, mas mesmo assim o Atlanta entra como favorito, né? Sim, não só nesse jogo, como para a temporada. E vai ser interessante aí ver como o Bears vai lidar com todas essas mudanças, o Mike Glennon estreando, né? Contra uma defesa que vem melhorando muito nos últimos anos, o pass rush principalmente, então já vai ser um desafio bem grande para esse atleta. Mas o que a gente espera aqui é que a Atlanta deva vencer com certa tranquilidade, né? A princípio sim, né? É um dos principais favoritos para chegar no Super Bowl, né? Sim. Então não tem como ser diferente, não apostar nos Falcons, né? Então acho que não sei se vai ser tão fácil assim. Eu acho que vai. Mas vamos ver, né? Eu não sei. Eu não sei se vai ser um atropelo, né? Mas o torcida do Chicago odeio o Caio. Foi mal. Eu gosto de Chicago, pô, mas não dá, cara. Por enquanto não dá. Quem sabe daqui uns 2 anos eu falo diferente. O problema também é que Chicago tá com uns problemas de lesões também, né? Então... Eu acho que se o Atlanta jogar tudo que sabe, se torna fácil. Eu não acho Chicago tão ruim, mas eu acho que se o Atlanta jogar tudo que sabe, ganha fácil. A gente tá indo pelo melhor, simples. A gente tá indo sem desmerecer o outro time, mas é isso. Todo mundo aposta em Atlanta aqui nessa partida também. Lembrando também, né, antes da gente terminar, que o jogo entre Bucks e Dolphins, que seria nessa primeira semana, também foi adiado também, por questão climática, né? Então vai ser jogado lá pra frente na semana 11, quando os dois times têm uma bye. Ainda bem que eles estiveram na mesma semana, que daí foi fácil de manejar, né? Do jogo. Apesar disso, foi uma sorte. Então, é isso aí. Agora começou finalmente a temporada, né? Estamos muito felizes, aleluia, meu Deus do céu, ficar esperando todos esses meses é um sacrilégio enorme. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam, compartilhem, façam todas as coisas possíveis para que a gente possa aí crescer e ajudar vocês a entender um pouco mais e a gente também entender cada vez mais, discutindo junto com todo mundo que gosta. Isso aí. E é isso aí, muito obrigado. Vamos ver jogo agora. Isso que importa.